Olá, meu nome é Ana Luísa Isolde, presidente da Comissão da Advocacia na Mediação e na Conciliação. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Dr. Alexandre Rolo pelo convite para estar aqui e a toda a equipe do Cultura e Eventos, que tem feito um excelente trabalho, principalmente nesse momento especial que estamos vivendo. Gostaria também de agradecer ao Dr. Caio Augusto, nosso presidente, Dr. Ricardo Toledo, nosso vice-presidente, que tem apoiado a mediação e possibilitado que cada vez mais os advogados conheçam esse método e possam se sentir confortáveis com ele. Então, vamos lá. Hoje eu escolhi falar de um tema que muitas pessoas me perguntam, que é, se a mediação é tão bacana, é tão eficiente, é tão rápida, por que ela ainda não está sendo utilizada em todo o seu potencial, como esperaríamos que tivesse acontecido com o Marco Legal da Mediação em 2015. Então, é disso que eu quero falar. E eu vou utilizar algumas letras do alfabeto para fazer uma brincadeira aí com isso. Então, eu vou falar dos 3 Bs, vou falar dos 5 Ds e vou falar dos 11 Cs, para que os advogados possam ter motivações para superar esses desafios de como apresentar a mediação para o seu cliente e como compreender esse instituto. Então, vamos lá. Vou começar com os 3 Bs. Então, o que as pessoas muitas vezes me falam? Se a mediação é um método BBB, bom, bonito e barato, por que ela não é mais utilizada? Então, vamos lá. De fato, a mediação é um método muito bom. É um método que é eficiente, é célere, resolve logo o problema. Então, ele tem essa eficiência, essa eficácia. Os acordos na mediação normalmente são cumpridos, porque ele é construído pelas partes, junto com seus advogados. É um método muito bonito, porque ele parte da colaboração, ele vai na essência do problema, foca nos interesses. Então, de fato, o resultado da mediação é um resultado ganha-ganha, é um resultado que busca deixar todas as pessoas satisfeitas. E é um método barato se comparado com outras alternativas, então o custo-benefício da mediação acaba sendo bem interessante para a maior parte das situações. Então, tudo isso é excelente. Agora, não é suficiente, porque quando nós apresentamos a mediação para um advogado ou para um cliente como sendo um método bom, bonito e barato, há uma ideia equivocada, muitas vezes, nessa compreensão de que a mediação é um instituto de segundo plano, é um instituto que pode ser utilizado para conflitos pequenos, que é um conflito que pode ser utilizado quando não tem algo muito relevante em jogo, e fica aquém do potencial de utilização. E a principal questão é que nem sempre é isso que o cliente quer ouvir. Muitas vezes ele não quer ouvir que o modo de resolver o conflito vai ser mais barato. Ele quer ouvir que o conflito vai ser resolvido no tempo certo, de acordo com as necessidades dele. Muitas vezes ele não quer ouvir que aquilo é algo extremamente célere, né? Então, a gente precisa escutar o que o cliente precisa, qual é a necessidade dele, para aí então buscar dentro da mediação qual é o valor que a mediação aporta, qual é o valor que a mediação pode agregar naquele conflito, para checar se realmente a mediação é o melhor método para aquele caso. Então vamos lá, vamos passar aqui para os desafios que os advogados normalmente encontram ao apresentar a mediação para os seus clientes. Então, o primeiro desafio é escutar sobre a disputa. O cliente fala, mas doutor, o senhor não acha que eu tenho razão?
Se nem o senhor acha que eu tenho razão, como que eu vou conseguir ganhar essa causa? Então, a mediação, ela na mediação não se trata de ter razão, e sim de encontrar a melhor solução para o caso concreto. E muitas vezes, quando me perguntam, a senhora acha que eu não tenho razão? Eu respondo, o senhor prefere ser feliz ou ter razão? E aí a pessoa tem uma reflexão. E a mediação possibilita as duas coisas. Possibilita que ao mesmo tempo a pessoa possa ter razão e possa ser feliz a partir de algo que é construído junto e que escuta todos os interesses e a partir disso consegue combinar. Agora, se eu só quero ter razão, muitas vezes eu acabo não entendendo o que a outra pessoa deseja e aí é como se eu estivesse às vezes brigando até sozinho. Porque muitas vezes eu acabo brigando comigo mesmo, porque eu quero ter razão e eu fico justificando para mim e não tanto para o outro. E isso às vezes não faz sentido. O outro D é demonstrar força. Então, o cliente quer parecer forte para o outro lado, quer parecer poderoso, isso é natural no ser humano. E aí, querendo parecer forte, parecer poderoso, muitas vezes o conflito escala. Às vezes acaba indo para um lado de vingança e entra numa escalada de conflito que cada vez um vai se mostrar mais poderoso, mais poderoso, mais poderoso. E aí começa uma guerra que não faz, às vezes não leva ao resultado que a pessoa pretendia. Então nem sempre demonstrar força te faz ter o resultado que gostaria. E esse é um cuidado que nós precisamos tomar enquanto advogados. O terceiro deu desconhecimento. Desconhecimento é algo que, neste momento, não é mais autorizado ao advogado. O advogado precisa conhecer a mediação porque ela entrou no nosso ordenamento jurídico desde 2015, tanto no CPC como na Lei de Mediação. E já estava antes, a partir da Resolução 125 e até por dispositivos constitucionais que autorizavam. Então, hoje, o advogado precisa conhecer a mediação, precisa conhecer para que ela serve, conhecer como ela funciona, como ingressar com uma mediação, para poder esclarecer para o seu cliente as diferentes vias para resolver um conflito, colocando a mediação entre elas e deixar com que o cliente, em conjunto com ele, pense sobre essas diferentes possibilidades. Então, conhecer a mediação é muito importante a partir do marco legal da mediação, porque ela passou a fazer parte do universo jurídico. Desconfiança é o outro D. Muitas vezes as pessoas olham para a mediação, como não conhecem, acabam desconfiando do método, e desconfiando do mediador, e desconfiando de tudo que acontece ali. E a desconfiança, ela surge quando não se estabelece uma transparência, quando não se estabelece uma relação, quando não se estabelece uma conexão. Então, é muito importante conhecer o método, conhecer, de repente, alguns mediadores que possam ser indicados, para estabelecer com eles alguma relação de confiança para poder indicar aos seus clientes. Então, essa confiança ela vai sendo construída. Então, eu posso buscar um profissional a partir da sua reputação, eu tenho como consultar algumas instituições, consultar outras pessoas que já utilizaram aquele profissional, para a partir daí poder ter mais clareza de como funciona e mais segurança, porque quando eu conheço, eu passo a ter menos medo e eu passo a saber lidar com aquilo e aí eu posso até num terceiro momento passar a confiar. Então é importante estar confortável. Para estar confortável eu preciso me expor àquilo, eu preciso tomar contato. Esse é o modo de poder confiar no método, estar em contato com ele.
estar em contato com mediadores, estar em contato com a mediação, com a metodologia. E por fim, o último D é a discriminação, o preconceito. Muitas pessoas, muitos advogados inclusive, sequer querem ouvir falar em mediação. E já falam, não, isso daí eu não quero nem ouvir falar, porque mediação não funciona, eu já ouvi falar algumas vezes que não deu certo. E esse afastar de plano, essa exclusão, pode significar a perda de uma oportunidade incrível de resolver o conflito do seu cliente da melhor forma. Então, eu tenho aqui buscado gerar uma abertura do advogado para, pelo menos, saber o que é, conhecer a mediação. E se não gostar, tudo bem, não tem nenhum problema. E se perceber que para aquele caso concreto não faz sentido a mediação, tudo bem também. Agora, de alguma forma, superar essa dificuldade de escutar sobre o tema, e quem está aqui acho que já está fazendo isso, poderia indicar de repente para outros advogados, outros colegas, e começar a ter uma atitude ativa de mostrar a mediação, mostrar situações em que funcionou, para que outras pessoas possam também se familiarizar com esse método. Muito bem, então, vencidos esses desafios dos 5Ds, eu gostaria então agora de trazer os 11 Cs que falam sobre a mediação em si. Então, o primeiro C é a compreensão. É muito importante que o advogado consiga compreender o real interesse do seu cliente. E para compreender o real interesse, ele precisa escutar, mas com uma escuta um pouco mais ampla do que a escuta jurídica que os advogados normalmente estão acostumados. Então, o advogado habituado com a mediação, ele vai escutar o que de fato motiva o cliente dele a pedir aquilo que ele está pedindo para o advogado. Então, ele escuta além, ele tem uma sensibilidade na escuta para perguntar para o cliente, para que você está querendo isso? Para quê? Para quê? Para quê? E aí ele consegue entender a motivação, e a partir da motivação, o advogado desenha uma estratégia para atingir aquele interesse, aquele resultado que o cliente deseja. Então, a compreensão é muito importante, a escuta possibilita a compreensão. A coragem de oferecer algo novo, a coragem de fazer diferente, a coragem de olhar para o conflito, né? Olhar para o conflito de diferentes pontos de vista. Isso também faz parte da mediação. E aí, desenvolver a capacidade de autogovernar-se, que nós chamamos de voluntariedade. Então, na mediação, a vontade dos clientes é muito importante, porque ela é que determinará como será o resultado. Ninguém é obrigado em mediação a fazer qualquer coisa que não queira. Se isso acontecer, o advogado deve fazer algum comunicado no órgão ético que esse mediador estiver vinculado. Isso é muito importante. A mediação não pode obrigar ninguém a fazer qualquer coisa contra a sua vontade. Ela está toda pautada na capacidade de cada um de se autogovernar, de se autodeterminar, de se conduzir de acordo com a sua vontade. E o advogado entra para dar assessoria jurídica para que o cliente tenha informações suficientes para poder se autogovernar. Então, é um papel importantíssimo do advogado na mediação. E com isso, a pessoa também acaba tendo confiança no advogado, confiança na mediação, confiança no método, a partir de toda essa transparência que vai se desenvolvendo. A mediação também fala de colaboração. Então, ela é um método pautado na colaboração. Por quê? Porque a ideia é encontrar um resultado que seja bom para todo mundo. Não faz sentido na mediação ter um resultado que é bom só para um lado.
e não para o outro, o mediador trabalha para todas as pessoas que estão ali participando ao mesmo tempo. E se alguém chega na mediação falando, eu quero destruir o outro, eu quero me vingar, faz parte do papel do mediador dizer, bom, então vai procurar outro método, porque aqui nós vamos buscar encontrar uma solução que seja boa para todo mundo. Então, a colaboração, ela muda totalmente o clima, o ambiente, e faz com que as pessoas que antes estavam brigando, juntas consigam olhar para o problema e resolver o problema. E isso costuma ser muito mais eficiente. Por isso a celeridade é uma característica da mediação. Mas não é aquela celeridade de, a mediação é um método rápido. Não, é uma celeridade que ajusta o tempo do conflito ao tempo dos participantes. Eu tenho, às vezes, o tempo para processar uma informação, às vezes eu tenho o tempo emocional. Então, a mediação trabalha com esse conceito de celeridade no sentido de ajuste do tempo conforme o conflito e as necessidades daquele cliente. Eu posso ter uma decisão urgente e, de repente, falar, bom, nós não vamos sair aqui dessa sala enquanto não resolver essa situação, ou eu posso ter uma situação que demanda experimentar acordos provisórios até que aquilo se consolide e que se perceba que funcione, que pode de repente durar alguns meses. Mas é o ajuste do tempo à necessidade do cliente conforme o conflito. Isso é muito importante na mediação. E o que também propicia é o controle dos riscos. Na mediação, eu posso, a partir da minha alta capacidade de me governar junto com o outro, controlar aquilo que está sendo colocado e falar, bom, se nós formos por esse lado, pode acontecer isso, se formos por outro lado, pode acontecer aquilo, mas como as partes permanecem com o poder decisório, elas conseguem contornar esse risco. É diferente de você entregar o seu poder decisório para um terceiro que vai decidir em seu lugar. Aí você perde completamente o controle de riscos. Você deixa de ter essa capacidade de se autogovernar e de resolver o seu problema com o apoio técnico do advogado. O outro é a confidencialidade. Então, a confidencialidade ela é muito importante na mediação, porque ela permite que as pessoas possam falar abertamente sobre a questão, sem se sentir com receio de que isso depois possa ser utilizado contra si numa eventual decisão. Então, as questões que as pessoas trazem, as informações que as pessoas trazem para a mediação, que são novidade para as outras pessoas, para o outro lado, elas não podem ser utilizadas depois num processo judicial, arbitral ou administrativo. Tudo que uma parte tomou de conhecimento a partir das outras fica em confidencialidade. E aquilo que ela já sabia, já tinha de informação, aí sim ela pode utilizar. Então essa confidencialidade é muito importante na mediação. E existem dois tipos de confidencialidade. A confidencialidade externa, que era essa que eu estava mencionando, de que aquilo que eu tomei de informação por intermédio da mediação eu não posso depois relatar para terceiros, não posso utilizar em nenhum outro processo, não posso divulgar na imprensa. E existe a confidencialidade interna, que consiste em utilizar o mediador para levar para ele uma informação que é importante ou impacta direto ou indiretamente ali na negociação e pedir para o mediador ou ajudar a processar aquela informação, ou ajudar a levar essa informação para o outro lado, ou no momento oportuno e da forma adequada, ou até usar indiretamente essa informação para criar outras possibilidades e sem repassá-la para o outro lado. Então, a confidencialidade ela é um recurso muito importante dentro da mediação. Lembrando que também é disponível, porque se as partes concluírem que para aquele caso não é interessante ter confidencialidade, elas podem abrir mão da confidencialidade. Um outro ser importante na mediação é a criatividade. A criatividade é muito importante. Por quê? Porque o método todo está pautado em buscar soluções que atendam a todos os interesses.
E aí é um processo de criação de possibilidades, criação de opções, criação de alternativas, aplicação de brainstorming, de filtros. Então, é um processo de criação e de criação conjunta. E essa criatividade, essa criação conjunta, acaba gerando possibilidades de solução que possam atender aos interesses de todos ao mesmo tempo. E por isso as pessoas cumprem aquilo que tem na mediação, como resultado na mediação de forma espontânea. O índice de cumprimento dos acordos na mediação é bastante alto. E aí, também podemos falar em constitucionalidade. A mediação é um método que está dentro do nosso ordenamento jurídico, tem o seu marco legal e também está de acordo com a nossa Constituição. Então, juridicamente, ela está permitida e está em sintonia com aquilo que vem sendo construído nos últimos anos em termos de legislação no país. E, ao mesmo tempo, por fim, é um convite para a hospitalidade, é um convite para receber o outro, compreender o outro e, junto com o outro, então, criar essa solução. A mediação é um convite porque ela não é obrigatória, ela é voluntária. As pessoas só vêm para a mediação se quiserem e elas podem ir embora a qualquer momento se elas não estiverem gostando, se aquilo não estiver funcionando. Então, ela é um convite, realmente um convite, algo que preserva a autonomia da vontade das partes. E os advogados também estão convidados a participar da mediação. Na mediação extrajudicial, é muito importante contar com os advogados toda vez que o conflito envolver questões jurídicas. E na mediação judicial, está na lei de mediação, tanto na mediação pré-processual como na mediação processual, que o advogado deve estar presente na mediação. No CPC também consta isso. Então, é importante que o advogado esteja presente na mediação e acompanhe o seu cliente durante esse percurso do conflito para encontrar uma boa solução. Então, gostaria aqui de concluir que me parece que existem mais motivos para se utilizar a mediação, procurar a mediação, explorar os seus benefícios, as suas vantagens, do que desafios a serem vencidos. A questão é compreender efetivamente para que a mediação serve, como ela funciona, para poder utilizá-la de forma adequada. Então, fica aqui o convite a todos para que possam estar mais próximos da mediação. E a Comissão da Advocacia na Mediação está aberta, quem quiser participar, e se tiverem alguma questão, alguma dúvida, pode nos encaminhar lá na comissão. Muito obrigada e que a mediação nos acompanhe.